Paz do Senhor, meus irmãos. Essa é mais uma edição do canal Testemunho da Santidade. Estamos de volta para transmitir a palavra do Senhor, o melhor da Escritura para o teu coração. Vamos dar início hoje ao nosso curso de Escatologia Reformada. Escatologia Reformada, Descobrindo o Tempo do Fim. Um livro que é um manual sobre o tempo do fim, sobre as profecias relacionadas aos últimos dias, tudo acerca das profecias do Velho Testamento sobre os últimos dias, como também o livro de Daniel. Abordaremos o livro de Apocalipse e vamos detalhar sobre os pormenores das profecias relacionadas ao fim, aos últimos dias dos últimos dias. É um curso especial, é um curso onde você vai aprender de uma forma didática, de uma forma bem objetiva, a palavra do Senhor. Nós vamos procurar decifrar alguns enigmas, quebrar alguns conceitos obsoletos e transmitir uma mensagem inovadora sobre a escatologia, edificando tua vida. Fica conosco, esse é o primeiro vídeo de vários videoaulas onde vamos estar abordando tudo sobre escatologia, escatologia reformada para a glória de Deus. Vamos usar o livro Escatologia Reformada, Descobrindo o Tempo do Fim, esse que está aqui na tela, cuja autoria é aqui, do vosso pastor Neto, e estarei com vocês. Eu vou estar aqui mergulhando com vocês neste livro, que é um manual poderoso sobre a escatologia. Nós vamos comentar nesses vídeos o que foi comentado, o que foi explicado, tudo que foi abordado nas aulas presenciais que aconteceram em nosso ministério. Vai ser uma bênção, então eu peço já que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo, compartilhe, porque vai ser para edificação do corpo de Cristo, para a nossa edificação. Amém, amados? Santos, vamos iniciar agora o primeiro vídeo acerca do primeiro tema abordado na apostila, em nosso livro Escatologia Reformada. Você vai poder observar aqui na tela todas as páginas onde vamos estar tratando assuntos importantes. Aqui no índice você consegue observar como nós vamos explorar. O primeiro tema, na página 4 da apostila, você vê o dia do Senhor e o livramento da igreja. Logo em seguida, abordamos Entendendo Mateus 24. Eu procuro aqui explicar tudo, versículo por versículo, sobre Mateus 24, onde Jesus ele abre o leque das profecias, ele mostra sobre o que vai acontecer nos últimos dias, especificamente para com Israel. E Jesus ele vai responder a 3 perguntas, 3 indagações que os discípulos fazem a ele sobre os últimos dias. Então, logo em seguida abordamos Mateus 25, o encontro eterno. Aqui explicamos a parábola das 10 virgens de uma forma bem diferente, abordando de uma forma bem profunda, tentando transmitir uma interpretação correta, coerente e convincente. Então, logo em seguida vamos entrar sobre o tema O Rei Virá, o milênio. Abordamos tudo sobre o milênio, as correntes de interpretações sobre o milênio, como também abordamos Israel no plano eterno. Falamos muito na página 27 sobre quem é Israel para Deus, a importância de Israel, o futuro da nação, o projeto salvífico de Deus para com a descendência física de Abraão, Isaque e Jacó. Também abordamos a estátua de Nabucodonosor, do presente voltamos ao passado, porque compreendendo o livro de Daniel, nós temos a chave para compreender tudo sobre o Apocalipse e o fim. Então, aqui eu explico detalhadamente a profecia, o sonho de Nabucodonosor, tudo sobre a estátua, na página 35. Entramos também em Daniel capítulo 7 e capítulo 8, que é muito importante, abordamos as 2 pontas pequenas. Eu explico exatamente o que são essas pontas. Daniel capítulo 9, as 70 semanas proféticas, tudo sobre as 70 semanas de Daniel. O reino espiritual dita o material, página 57, capítulo 10 de Daniel, que é muito profundo. Daniel 11,
um capítulo muito difícil de ser interpretado, as duas dinastias, que é importante compreender para entendermos o que acontece no decurso dos reinos que antecedem Roma. As duas dinastias profetizadas em Daniel 11, é importante compreender, porque você vai ter em mente, você vai ter uma linha cronológica sobre o que acontece logo após a queda do Império Grego. Daniel capítulo 12, a ressurreição para a morte e para a vida, muito importante. E no finalzinho da apostila eu coloco painel escatológico, que é todo um cronograma, exatamente esse cronograma que está aqui atrás de mim, é um painel, é esse painel que está atrás de mim, onde ilustra muito bem o projeto de Deus para com as profecias, tudo relacionado ao fim. Então é um painel escatológico, onde abordamos desde das profecias do Velho Testamento, como também época da igreja, a época da grande tribulação, o milênio, e seguimos até o fim. Temos também como último tópico dessa primeira apostila, lembrando que são 2 livros, este é o primeiro volume, e aqui o último tópico é Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Terminamos o primeiro livro já entrando em Apocalipse e abordamos aqui uma porta no céu e a dimensão eterna. Meus irmãos, nós vamos viajar no reino espiritual e muito edificante vai ser essas aulas. Portanto, fica conosco, vamos dar prosseguimento aqui, vamos entrar no primeiro tópico, o dia do Senhor e o livramento da igreja. Meus irmãos, estamos aqui na página de número 4, Seminário Teológico Testemunho da Santidade, Pastor Manuel Neto, Escatologia Reformada, primeiro tópico, o dia do Senhor e o livramento da igreja. Vem o fim vem. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Ezequiel capítulo 7, versículo 2. Aqui na leitura conseguimos compreender dessa forma: a consumação de tudo que existe é inevitável. Há um prazo de validade para com os elementos físicos, cósmicos e em geral. Seja qual for a matéria, será queimada no fogo do juízo de Deus, assim como será erradicado o governo humano e todo o sistema injusto na terra. Nas palavras do apóstolo Pedro, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão como um estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 10. Então, aqui logo no primeiro parágrafo, eu consigo compreender na profecia de Ezequiel sobre o fim. O fim entendemos como a consumação de tudo, a consumação dos séculos, a consumação das eras, o findar do projeto de Deus para com os homens, o findar da era humana, a consumação de tudo, das profecias. Então, tudo que existe, inevitavelmente, vai ser desfeito um dia. No juízo do fogo, no fogo do juízo de Deus, os elementos, as matérias se desfarão. Isso está profetizado. Tudo vai passar. Como nas palavras também do apóstolo João, em Apocalipse, é novos céus e nova terra. Ele observou na visão que o mar não existia, era uma nova terra, um novo céu, onde vamos ainda meditar sobre isso. Então, aqui nas palavras de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, Pedro é categórico em falar dessa forma, que tudo passará, os elementos se desfarão, tudo será queimado, porque a ira de Deus se aproxima para devastar todo o mal. Segundo parágrafo, qual é a nossa esperança? Novos céus e a nova terra? Uma nova galáxia? Ou um novo planeta? Talvez um que já exista e esteja reservado? Ou quem sabe Deus purificará esta terra com fogo e a renovará? Não sabemos com exatidão, todavia nos alegramos por confiarmos nas profecias que declaram ser somente os justos, os eleitos, aqueles que serão dignos desta nova realidade, onde habita a justiça. Ainda em 2 Pedro, capítulo 3, no verso 11 a 13, diz: visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam?
vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e a nova terra, onde habita a justiça. O mundo de hoje está corrompido, os pecados se multiplicam e o amor de muitos tem se esfriado. A ira de Deus está prestes a ser derramada sobre a terra, porquanto ela cheira mal às suas narinas. Em todas as épocas, Deus sempre julgou o pecado, punindo o homem pelo mesmo, seja na lei, onde a justiça era imediata, ou na graça, embora nesta última, ele, pelo sangue de seu Filho, retarda tal julgamento e reserva para um dia, não 24 horas, mas um período, profetizado no Velho Testamento pelos profetas e conhecido por todos como o dia do Senhor. É um tempo de juízo que iniciará logo após o arrebatamento da igreja, assim cremos. Esse dia não é um dia de 24 horas, é um período de início, meio e fim, e é o tempo do julgamento de Deus sobre a terra. É Deus cobrando dos pecadores, punindo eles pelos seus pecados, é Deus punindo toda treva na terra. Na página 5, observamos o seguinte aqui. Temos como tema, em grego, Mera Kurion, o dia do Senhor. Você pode ler em casa com calma na sua Bíblia aí, Ezequiel capítulo 30, versículo 1 a 3, Zacarias 14, 2 capítulos que são poderosos sobre o que vai acontecer no fim. Aqui também, logo no primeiro verso, tem: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão, sem que haja resplendor? Ele faz uma indagação já enfatizando que esse dia não é um dia de glamour, de alegria para os pecadores. É um período de juízo aos pecadores. E não tem como escapar. É inevitável a punição. Ele dá um exemplo, como alguém que está correndo do leão, fugindo do leão, de repente se encontra com o urso. Ou seja, não tem como escapar do mal. Mesmo fora ou dentro de sua casa, mesmo em um esconderijo ou mesmo desapercebido, em qualquer instância, ele vai sofrer o mal. É um período onde o mal cairá sobre os homens como uma tempestuosa chuva. É dia de escuridão, de trevas e não de luz. É um período de Deus punir os pecadores. O homem estará em dores. Esse é o período. Então ele continua: clamai, pois o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombração e apoderação deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Note que esse dia, esse tempo, é um tempo específico para destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. Aí você se lembra do que tem em Apocalipse. O sol se escurecerá e ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade. Visitarei sobre o mundo a maldade. Deus deixando claro que nessa época, nesse período, o mundo será punido por toda a maldade que manifestou durante séculos. E sobre os ímpios, não sobre os justos, é um período de Deus castigar os ímpios. Sobre os ímpios a sua iniquidade.
e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso, porque vai morrer tantos homens, tantas pessoas vão morrer. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Isaías capítulo 13, versículos 6 a 13. No outro parágrafo, diz assim: o dia do Senhor também é chamado de o dia de juízo, o dia de Deus, o dia de Cristo, período que Jesus chamou de grande tribulação, um tempo jamais visto pelos homens. E Jesus também o chamou de tempo das dores, antecedido por um princípio destas dores. Então a gente observa que esse período que foi profetizado pelos profetas do Velho Testamento sempre foi profetizado como um período em que Deus iria punir os pecadores por seus pecados. Consequentemente, observamos, por outras profecias, que Deus irá também castigar Israel pela sua rebeldia e, ao mesmo tempo, estará reconciliando através da dor. Israel se voltará ao Senhor. Deus reconciliará consigo a nação de Israel. Aqui, você observa, em vermelho, Deus projetou alcançar dois objetivos, exatamente o que eu estou falando, na execução deste dia. O dia do Senhor, ele tem dois objetivos. Primeiro, punir os pecadores por seus pecados, que isso é claro nas profecias. O segundo objetivo, punir Israel pela sua rebeldia. E ao mesmo tempo, reconciliar consigo a nação. Aí você pode ler Isaías capítulo 10, versículo 21 a 23, Romanos capítulo 11, onde Paulo vai dar um show sobre isso. E nós ainda vamos abordar Romanos 11, temos um tema todo especial para isso, Israel no plano eterno, e você vai compreender bastante. No próximo parágrafo nós vamos encontrar aqui: o dia do Senhor é um período de início, meio e fim, o processo para o retorno glorioso do Senhor Jesus à terra. Entendendo isto, adquirimos um conceito glorioso, um conceito diferenciado, porquanto a segunda vinda do Senhor Jesus à terra não é algo simplório, como um ato simples e discreto. É um processo que insurge no arrebatamento da igreja e culmina no final da grande tribulação. No exato momento em que os céus são rasgados e o Senhor desce em poder e grande glória de uma forma visível a todo o olho humano, intervendo a grande batalha do Armagedon, e assim cumprindo sua palavra e estabelecendo seu reino na terra. O dia do Senhor será um período de 7 anos. Assim entendemos pelas profecias que estão descritas em Daniel e em outros profetas do Velho Testamento, e como também no Apocalipse. Compreendemos ser um período de 7 anos, sendo dividido em 2 tempos. Estes 2 tempos, ou temporadas, são simbolicamente retratados nas Escrituras como uma semana de anos, e não de dias, 7 anos, na linguagem do Apocalipse, 42 meses, que são 3 anos e meio, mais 1.260 dias, 3 anos e meio, que são 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, totalizando 7 anos proféticos, o que em Daniel é a chamada 70ª semana de Daniel, que foi o que o anjo profetizou a Daniel sobre o destino de Israel. O anjo, no capítulo 9 de Daniel, disse: Daniel, 70 semanas estão determinadas ao teu povo. Gabriel foi enfático ao dizer a Daniel: eu assisto diante do trono de Deus e eu vim te dar esse recado. 70 semanas estão determinadas ao teu povo, a Israel. Vale ressaltar a importância de Israel nas Escrituras. Nós não podemos confundir profecias relacionadas a Israel e relacionadas à igreja. Quando falamos de Israel, é a nação, é a terra que Deus escolheu para habitar ali o povo de Abraão. Terra onde
um dia o Senhor vai se assentar em sua glória e de Jerusalém, de Israel, reinar sobre todas as nações da terra. Na página 6, meus irmãos, entramos aqui no livramento da igreja. Vamos explicar exatamente como entendemos o arrebatamento da igreja. Por muitos anos eu aprendi que o arrebatamento da igreja se encontrava em vários versículos do Novo Testamento. Você conseguia encontrar em quase toda a profecia do fim, você encontrava a mensagem sobre o arrebatamento. Eu parei para pensar, para meditar, para ponderar e analisar que não é bem assim. Eu creio no arrebatamento da igreja, creio na corrente pré-tribulacionista, eu creio no dispensacionalismo, eu creio sim nas dispensações, eu creio que a grande tribulação, o dia do Senhor, é um período para Deus punir os pecadores, não é destinado para a igreja, visto que a igreja foi salva da ira futura, da ira destinada aos pecadores. A igreja foi salva na cruz. Não faz sentido a igreja do Senhor Jesus passar pelo período de ira, visto que o Senhor a salvou na cruz. Na cruz, Jesus cravou sobre si, no madeiro, ele levou sobre si os nossos pecados, ele cravou no madeiro toda a maldição, toda a culpa, toda a condenação do pecado. Ele nos livrou da ira, nós fomos julgados na cruz. Ele nos purgou os nossos pecados na cruz. E assim, ele nos livrou da ira futura destinada aos pecadores não remidos, não salvos. Portanto, meus irmãos, o arrebatamento da igreja eu consigo compreender hoje que é o livramento de Deus à sua igreja. É um livramento que foi profetizado por Paulo, foi revelado a Paulo como um segredo. Ele mesmo disse: a mim foi revelado um mistério, um segredo. E ele não conseguiu especificar com muita clareza esse segredo, mas conseguimos entender que é um livramento de Deus para que a igreja não passe por esse período destinado aos pecadores. O Senhor vai raptar, sugar, tomar sua igreja da terra. E assim vamos abordar nessa página 6 aqui. Vamos lá. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 9, dizendo: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo. Veja aí a distinção, duas classes, piedosos e injustos. Piedosos serão livres, injustos reservados para a ira. Para serem castigados serão os injustos, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências. Ele vai dar a característica desses injustos: concupiscências de imundícia, e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Deus punirá aqueles que negligenciarem a salvação e dará descanso àqueles que forem obedientes aos seus mandamentos. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, igreja, que nos livra da ira futura. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Que profecia, irmãos! Que segurança! Isso nos conforta. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, capítulo 5, versículo 9 e 10 e Romanos 5, 9. Se em Cristo somos salvos, por sua graça, mediante a fé, então não faz sentido passarmos pela ira destinada aos que negaram a salvação. Tal livramento, portanto, nos versos acima, é o mistério que Deus revelou a Paulo sobre a igreja, qual ele chamou de arrebatamento. Você pode ler nas passagens de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e 1 Coríntios 15, 51 a 53. Vamos analisar alguns pontos. Primeiro,
etimologia da palavra arrebatamento. Arrebatamento no grego, em Tessalonicenses 4,17, a palavra grega é harpazo, traduzida como arrebatados. Em latim, raptus. O termo significa agarrar, apanhar, capturar, retirar com força, o que indica uma retirada rápida e discreta. O segundo termo, o segundo ponto a analisar é que o arrebatamento e a segunda vinda são distintos, são separados. O arrebatamento é um episódio, a segunda vinda é outro. No segundo aqui termo eu vou numa pergunta. O arrebatamento e a segunda vinda do Senhor são um mesmo episódio? Eu já tô adiantando que não, né? A segunda vinda ou o retorno do Senhor, você vai encontrar em grego parousia, que significa volta, chegada, advento, retorno visível. É uma chegada triunfal, visível a todos os olhos. A segunda vinda, e Jesus ele não revelava, ele não falava do arrebatamento, isso é fato. Ele falava sempre do seu retorno, da segunda vez que ele voltaria à terra. E no grego você vai encontrar a palavra parousia, que é retorno, que é o advento, que é Cristo retornando à terra, e será de uma forma visível, em poder e grande glória, como ele mesmo disse. Jesus de fato não mencionava o arrebatamento, como está aqui na apostila. Seu discurso era o retorno. O motivo pelo qual pouco encontramos o termo harpazo, arrebatamento na Escritura, é porque a mensagem de Jesus era sobre o período tribulacional e sobre a escalada do terror aos judeus. Jesus ele estava ao entorno de judeus, os discípulos eram judeus, quem estava fazendo as perguntas eram judeus, ele estava na terra de Israel. A salvação primeiramente foi profetizada a Israel. Embora eles negaram, em grande maioria, a nação negou Jesus e a salvação recaiu a todos os povos, contudo, Jesus estava ali respondendo perguntas de judeus e relacionadas ao templo que iria cair, porque ele profetizou a queda do templo. Então, ele começa a falar sobre o futuro da nação de Israel, sobre o Israel nos últimos dias. Então, ele falava sobre o retorno. Então, ele queria mostrar sobre a escalada do terror aos judeus desta época em Jerusalém. Então, se vê repetidamente a palavra parousia, manifestação contemplável, a segunda vez em que Jesus visivelmente se apresentaria aos homens logo após os horrores dos últimos dias, das guerras e assolações do fim, dos cataclismas proferidos pelo Mestre no findar dos juízos vindouros, já no finalzinho da tribulação, já no findar da grande tribulação, depois de todas as catástrofes, de tudo que Jesus profetizou, de todas as dores, então o Senhor retornará em glória e se manifestará visivelmente a toda a terra. Quais não foram destinadas, tais dores, não foram destinadas à igreja remida no Calvário. Nesse entendimento, concluímos que são dois episódios distintos. O arrebatamento é um e a segunda vinda é outro, certo? O arrebatamento como o raptar da igreja, no abrir e fechar de olhos, em milésimos de segundos, um momento discreto e imperceptível ao mundo, antecedido pela ressurreição dos mortos, porque no ato do arrebatamento, quando Jesus raptar a igreja, nessa instância, isso está proferido em Tessalonicenses 4, nessa instância do raptar, os mortos ressuscitam e os que estamos vivos, Paulo fala, né? Nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados, raptados, sugados, e juntos aos mortos que ressuscitaram, nos encontraremos nos ares com Cristo. Portanto, e nós, os vivos, Paulo falando, nesse momento, na instância do arrebatamento, crentes e eleitos, quem se preparou, as virgens prudentes, seremos arrebatados, raptados desta terra, e juntos nos ares estaremos com Cristo. Que coisa maravilhosa. Será um momento singular que ocorre antes dos últimos 7 anos proféticos. A segunda vinda, onde todo olho verá, em poder e glória, no findar dos 7 anos proféticos, momento único em que o nosso Senhor Jesus Cristo rasga os céus
e desce com todo o exército celestial, intervindo a batalha do Armagedon e destruindo toda injustiça para que seu reinado de justiça seja estabelecido sobre as nações. Jesus ele volta no finalzinho da tribulação, no ápice da batalha do Armagedon, e ele volta para desfazer toda a injustiça, para dar fim à era dos homens, ao governo humano, a consumação da era dos gentios, e ele estabelece então o seu reino na terra, estabelece a justiça na terra. Vamos agora para uma observação importante. Existem 3 principais teorias sobre a forma de entender o arrebatamento. Primeira teoria, primeira visão, é a visão pré-tribulacionista, que é a nossa visão, a visão desse curso, corrente teológica que acredita no arrebatar da igreja como o livramento de Deus aos seus servos remidos pelo sangue e salvos da ira futura, destinado aos profanos e pecadores. Ato que antecede, esse ato do arrebatamento, ele antecede o período tribulacional antes dos últimos 7 anos proféticos. Seguimos esta visão. Segunda interpretação é a visão midi-tribulacionista. É uma corrente teológica que aponta o livramento no meio da tribulação, ou seja, iniciando os 7 anos, no meio, na metade da semana, na metade dos 7 anos, acontece nessa corrente teológica, nessa forma de interpretar, acontece o arrebatamento, o livramento de Deus aos seus servos, e quais presenciarão nessa corrente. A igreja será arrebatada na metade da tribulação, então a igreja vai presenciar um pouco do governo do anticristo, da imposição militar do anticristo, da escalada do terror, um pouco, logo na quebra do acordo. Segundo essa corrente, Jesus vai raptar a igreja. É nessa instância, na quebra do acordo, na metade dos 7 anos, que inicia a grande tribulação e acontece o arrebatamento da igreja. Terceira visão, pós-tribulacionista, corrente teológica que se opõe à ideia do arrebatamento como sendo um ato invisível e distinto da segunda vinda. Nesta visão, a igreja será provada e passando por toda a extensão da grande tribulação, a igreja será provada e aprovada em Deus. Os que estiverem vivos no findar dos 7 anos serão recolhidos pelos anjos no retorno glorioso do Senhor. Este recolher, eles entendem como o exato arrebatamento da igreja. Para eles, o arrebatamento, nessa corrente pós-tribulacionista, o arrebatamento ele é um ato simultâneo ao retorno glorioso do Senhor. Os pós-tribulacionistas afirmam ser o arrebatamento o ato da colheita final, onde os anjos descem no momento da segunda vinda de Cristo e assim são raptados os eleitos, recebendo glorioso livramento e salvação. Então, para os pós-tribulacionistas, a segunda vinda do Senhor e o arrebatamento são um episódio simultâneo, um mesmo episódio. Acontece na mesma instância. Refutando o erro desta interpretação. Aqui eu friso, certo? Um comentário para refutar a ideia pós-tribulacionista, que é a ideia que mais bate de frente com a corrente pré-tribulacionista. Em Mateus 24:31, diz assim: E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão, a palavra que está em português é reunirão, os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. No grego, essa palavra reunirão é epsonagousin, que significa agregar, não raptar, não tomar com força, agregar, ajuntar em um lugar, recolher para um lugar, o que indica, segundo o contexto do capítulo, a intervenção do Senhor na batalha do Armagedon. No exato momento do seu retorno, o Senhor retornando de uma forma gloriosa, ele vai poupar da destruição os escolhidos que estiverem no meio da guerra, os que estão ali se opondo ao exército anticristo, e o Senhor irá poupar, os anjos irão recolher, separar dos bodes as ovelhas, nesse exato momento. Então, essa palavra no grego reunirão, ela não é arpazo, que é raptar,
Não seria arrebatamento. É epsonagousi, que significa recolher, agregar para um lugar. Então, os justos deixados ou poupados da destruição ficarão salvos, e os iníquos serão levados pela ira de Deus. Porque o Senhor, Jesus, desce dos céus e desce com furor. A ira dele vai sobre todos os pecadores, os ímpios, os que estão ao lado do anticristo, e assim os anjos irão recolher, agregar, ajuntar os escolhidos, os justos, e poupar os mesmos da ira que levará os pecadores. Esse é no ato da segunda vinda. Nada tem a ver com arrebatamento, porque a palavra aqui é psonagousi, reunirão, que significa agregar. E nesse episódio, na segunda vinda de Jesus, nós temos que entender que se cumpre o que está lá no Pai Nosso. Nós oramos sem entender. Ora, venha a nós o teu reino. Ou seja, um dia, isso será real, isso é profético, o reino de Deus virá à terra. Jesus, quando ele volta, os céus vai descer sobre a habitação dos homens. O reino de Deus vai tomar a terra. E quando Jesus voltar na segunda vinda, ele volta para estabelecer o seu reino, o milênio na terra. Então, ele volta para ficar. Ele volta para estabelecer seu reino, e logo no final do milênio, nós vamos aprender ainda, vai acontecer o juízo final, e novos céus e nova terra. Então, Jesus, isso aqui nada tem a ver com arrebatamento. Porque no retorno de Jesus, ele desce com a igreja, ele desce com os céus, para tomar a terra e estabelecer seu reino na terra. Então, ele não vai sugar, ele não vai raptar, ele vai descer para estabelecer seu reino, e quando ele desce, ele derrama a sua ira para varrer os pecadores da terra e poupar os que estiverem nesse momento, os justos. Ele vai agregar, os anjos irão recolher para poupá-los da destruição. Ponto. Então, a palavra aqui é reunirão, é psonagousi no grego, que nada tem a ver com arpazo, arrebatamento. Nada tem a ver com o raptar da igreja. Que fique claro isso aqui, tá bom? Terminamos aqui mostrando o seguinte: o arrebatamento é um segredo divino, revelado a Paulo, um livramento à sua igreja. Só existe duas referências claras: Tessalonicenses 4, Coríntios 15, e esta última, em Coríntios 15, não menciona o termo arrebatamento, arpazo. Então veja que não é claro o ensinamento sobre o arrebatamento, mas é uma mensagem, é um segredo revelado a Paulo, é um raptar que não tem nada a ver com o que vai acontecer no retorno glorioso do Senhor. É o livramento de Deus à sua igreja, que não foi destinada à ira, tá bom? Então a gente termina aqui o primeiro estudo, mostrando aqui o texto de 1 Coríntios 15, você pode ler em casa, com calma, certo? Todos seremos transformados, como está lá em 1 Coríntios 15. Os vivos receberão um corpo que não está sujeito à morte, vamos ter corpo glorificado, como de anjo. Então, essas são as considerações finais. Tem muito aqui do que eu acabei de falar, e eu espero que os irmãos tenham gostado desta aula. Leia a apostila, que os irmãos possam adquirir a apostila, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu site nos livros, onde você pode adquirir. São e-books, são livros digitais em PDF. Você pode adquirir os livros no meu site e você vai ser amplamente edificado. Eu conto com a presença de todos nos próximos vídeos. Vai ser bênção para a glória de Deus.